Eu só queria ser gentil. Ofereci meu assento no ônibus para um homem quieto, que parecia cansado. Mas, no instante em que ele abriu a boca, meu mundo desabou. Ele sabia algo sobre o meu noivo. Algo que me faria repensar toda a minha vida. E quando descobri a verdade inteira, prometi a mim mesma: ele iria pagar. Se você já foi traído, enganado ou subestimado, vai entender cada segundo dessa história. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara para ouvir uma das vinganças mais arrepiantes que você já conheceu. Era um fim de tarde abafado. Eu voltava do trabalho, cansada, com a cabeça cheia de relatórios e cobranças. O ônibus estava cheio, como sempre, e tudo o que eu queria era chegar em casa e descansar ao lado do meu noivo, Miguel. Quando o veículo parou em um dos pontos mais movimentados, entrou um homem calado, de aparência simples. Suas roupas estavam um pouco gastas, mas seus olhos, profundos, atentos, transmitiam uma estranha serenidade. Ele ficou em pé, segurando-se no ferro, enquanto o ônibus balançava entre curvas e freadas bruscas. Sem pensar duas vezes, levantei e ofereci meu assento. Ele hesitou por um segundo, como se não estivesse acostumado a gestos assim, e depois sorriu. Era um sorriso quase tímido, carregado de uma gratidão silenciosa. Obrigado, moça, disse baixinho, acomodando-se. Naquele momento, parecia apenas mais um gesto de gentileza no caos de um dia comum. Mas, enquanto o ônibus avançava pelas ruas engarrafadas, percebi algo estranho. O homem olhava para mim de vez em quando, como se estivesse ponderando se deveria falar ou se o silêncio seria mais prudente. Eu desviei o olhar, tentando ignorar a sensação incômoda. Talvez fosse apenas imaginação. Mas, de repente, ele respirou fundo e disse: Você não me conhece, mas eu sei quem você é. Meu coração disparou. Ele pronunciou o nome de Miguel com uma clareza que me fez gelar por dentro. E, naquele instante, entendi que aquele desconhecido sabia mais sobre minha vida do que qualquer estranho deveria saber. Ele começou devagar, quase em sussurros. Você é a noiva do Miguel, não é? Meu coração disparou como se tivesse levado um choque elétrico. Sim, você o conhece? Respondi, tentando manter a voz firme, mas já sentindo um nó no estômago. O homem respirou fundo, como quem carrega um peso há muito tempo, e olhou para fora da janela do ônibus antes de soltar as palavras que mudariam minha vida. Conheço. E você precisa saber quem ele realmente é. Naquele instante, o barulho do motor e das conversas ao redor desapareceu. Era como se só existíssemos nós dois, isolados em uma bolha de revelações dolorosas. Ele se apresentou como Daniel. Contou que havia trabalhado na mesma empresa que Miguel até alguns meses atrás. Pediu demissão não por falta de oportunidades, mas porque havia descoberto algo sujo demais para suportar. O seu noivo, disse ele, hesitando, como se medisse o impacto daquilo em mim. Não só estava tendo um caso com uma colega de trabalho, como também usava recursos da empresa para bancar tudo. Meu corpo gelou. Como assim, bancar? Consegui perguntar, a voz quase falhando. Daniel me explicou em detalhes. Jantares luxuosos pagos no cartão corporativo, viagens de negócios que, na verdade, eram escapadas românticas, presentes caros, joias, bolsas, perfumes, comprados com o dinheiro que não era dele. Enquanto ele falava, imagens começaram a invadir minha mente. As vezes em que Miguel dizia estar em reuniões fora da cidade, as noites em que chegava em casa exausto demais para conversar, as mensagens que nunca mostrava e apagava rápido demais. Tudo, de repente, parecia se encaixar de forma cruel. Meu estômago revirou. Uma parte de mim queria gritar que era mentira, que Daniel estava inventando, talvez por vingança. Mas havia algo no olhar dele, um misto de cansaço e sinceridade, como quem já tinha visto demais, que não me deixava duvidar. Eu não podia ficar lá, vendo aquilo acontecer. Ele completou, a voz embargada. Miguel não é quem você pensa que é. E, naquele momento, eu soube. Minha vida estava prestes a ruir de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Cheguei em casa tremendo, com o coração martelando no peito. Miguel estava lá, sentado no sofá, com aquele sorriso fácil que sempre me desarmava. Amor, como foi o trabalho? Perguntou, a voz leve, como se nada no mundo pudesse estar errado. Olhei para ele e, por um instante, quase não reconheci o homem diante de mim.
Aquele rosto que tantas vezes me trouxe conforto agora parecia o disfarce de um estranho. Meu corpo inteiro gritava para confrontá-lo, para despejar todas as acusações que fervilhavam dentro de mim. Mas não, eu precisava de provas. Sem isso, ele negaria, me chamaria de paranoica, e talvez até me fizesse acreditar que eu estava enlouquecendo. Naquela noite, deitei ao lado dele, mas não preguei os olhos. A respiração tranquila de Miguel, tão próxima, me parecia um deboche. Enquanto ele dormia, minha mente rodava em círculos, repetindo as palavras de Daniel no ônibus. Nos dias seguintes, comecei a observar cada detalhe com olhos novos. Mexi em papéis que antes jamais teria questionado, chequei extratos bancários, procurei recibos esquecidos em bolsos de paletó. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar, formando o retrato mais doloroso que eu já tinha visto. Encontrei notas de restaurantes caros em cidades onde ele nunca me levou, reservas de hotel em nome da empresa, comprovantes de compras de joias que nunca chegaram às minhas mãos. O mais cruel foi achar uma passagem aérea, 2 pessoas, destino romântico, datas que coincidiam com uma conferência que ele alegara ter participado. A cada descoberta, meu coração se despedaçava um pouco mais. O homem que eu acreditava ser meu porto seguro não era apenas infiel. Era corrupto, desonesto, capaz de enganar não só a mim, mas todos ao redor. E, mesmo com todas as provas em mãos, parte de mim ainda queria negar. Parte de mim ainda implorava para que fosse um engano, uma coincidência cruel. Mas no fundo, eu já sabia. Minha vida com Miguel tinha acabado. Na terceira noite, sentei na beira da cama ao lado dele. Miguel dormia profundamente, respirando de forma calma e compassada, como alguém que não carregava peso algum na consciência. O contraste me dilacerava. Eu, ali, com o coração em frangalhos, enquanto ele repousava como se fosse inocente. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, silenciosas. Não eram mais de tristeza pura. Eram quentes, cheias de raiva e indignação. Chorei não pela perda do homem que eu pensava amar, mas pela farsa que ele representava. Chorei pela ingenuidade de ter acreditado tanto, de ter entregue meu futuro a alguém que me traía sem remorso. E foi ali, naquela penumbra, observando cada traço do rosto dele, o mesmo que tantas vezes me trouxe consolo, que algo dentro de mim se quebrou de vez. A dor deu lugar à clareza. A vulnerabilidade cedeu espaço à decisão. Miguel não sairia impune. A traição já era um golpe, mas o uso de recursos da empresa, as mentiras frias e calculadas, a vida dupla que ele sustentava às minhas custas e às custas de outros, aquilo não podia ser varrido para debaixo do tapete. Eu sabia que não se tratava apenas de vingança. Era justiça. Era colocar limites. Era recuperar o poder que ele achava ter me roubado. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e me deitei de novo, mas desta vez com outra energia. Ele dormia como sempre, inconsciente. Eu, desperta, já não era a mesma mulher. A decisão estava tomada. Não correria para o escândalo, não gritaria, não imploraria. Planejaria. Seria meticulosa. Naquela noite, ao invés de me sentir destruída, senti nascer em mim uma força nova. O ponto de ruptura não foi o fim. Foi o começo. Contei tudo a uma amiga próxima, Clara. A princípio, achei que ela ficaria em choque, assim como eu fiquei. Mas sua reação foi um misto de indignação e confirmação. Eu já desconfiava, disse, cruzando os braços. Miguel sempre teve aquele jeito ensaiado demais. Um charme que parecia mais atuação do que verdade. Aquilo doeu. Eu, cega de amor, nunca percebera. Mas Clara me ofereceu não apenas um ombro, e sim sua mente prática, estratégica. Ela se tornou minha aliada. Dias depois, voltei a encontrar o ex-funcionário do ônibus. Chamava-se Henrique. O olhar cansado dele escondia algo valioso: conhecimento. Ele sabia exatamente como Miguel havia manipulado os sistemas da empresa, quais gastos estavam camuflados e até quem mais poderia confirmar as irregularidades. Ele me entregou pastas, cópias de e-mails, e mostrou os atalhos que Miguel usava para encobrir despesas pessoais. Com a ajuda de Clara, montei um dossiê. Um verdadeiro arsenal. Notas fiscais de jantares, recibos de hotéis, cópias de mensagens comprometedoras, fotos de encontros fora do expediente. Cada detalhe reforçava o que, no fundo, eu já sabia.
O homem que dormia ao meu lado era um impostor. Enquanto isso, em casa, eu era atriz. Beijos frios, abraços calculados, conversas banais sobre o dia, jantares comuns, risadas que não chegavam aos meus olhos. Ele acreditava que nada havia mudado. Achava que ainda estava no controle. Mas dentro de mim uma chama crescia. Uma chama feita de dor transformada em clareza. Eu não queria apenas gritar com ele ou jogá-lo para fora de casa. Não. Minha vingança seria meticulosa, implacável, sem chance de defesa. Defini 3 etapas, claras como lâminas afiadas. 1. Legal. As provas seriam entregues ao setor de compliance da empresa. Não apenas por mim. Henrique assinaria como testemunha. Miguel não perderia apenas meu respeito, perderia também sua credibilidade profissional, seu cargo, talvez até sua carreira. 2. Social. Eu não faria fofoca barata. Seria sutil, mas certeira. Reuniões familiares, pequenos comentários, uma foto inocente deixada à vista no celular no momento certo. Bastava uma fagulha para que todos começassem a desconfiar. E nada destrói mais rápido do que o olhar julgador da própria família. 3. Pessoal. O golpe final. Terminaria o noivado em público, de maneira irrefutável. Não haveria brigas de bastidores. Não haveria chance de ele se vitimizar depois. Ele ouviria a verdade diante de testemunhas, e eu deixaria claro, não se tratava de ciúmes, mas de fatos. Fechei o caderno onde rascunhei o plano e respirei fundo. Eu já não era a mesma mulher que chorava escondida. Agora, era estrategista, quase fria. Miguel tinha acreditado que minha ingenuidade seria eterna. Mas esquecia que até a mais doce das mulheres pode se tornar afiada quando é traída. Eu não correria atrás de vingança como quem perde o controle. Eu a serviria em silêncio, cuidadosamente. E quando chegasse o momento, ele não teria para onde escapar. Na manhã da reunião trimestral da empresa. Acordei mais cedo do que de costume. Não por ansiedade, mas por determinação. Vesti-me com calma, escolhi uma roupa discreta, mas firme. No fundo da bolsa, repousava o envelope pardo que carregava dias de vigília, provas reunidas com cuidado cirúrgico. Ao chegar ao prédio da empresa, caminhei pelos corredores como quem atravessa um campo minado. Meu coração batia forte, mas minha mente estava fria. Procurei o diretor, bati a porta e entrei. Ele me olhou, surpreso, mas não hesitei. Preciso que veja isto. É urgente. Coloquei o envelope sobre a mesa. Ele o abriu e, folha por folha, foi passando os olhos. Notas fiscais adulteradas, registros de viagens falsas, jantares cobrados no cartão corporativo, mensagens trocadas com a amante. A cada página, o semblante dele ficava mais pesado. Vamos apurar imediatamente, disse, num tom grave. Em poucas horas, Miguel foi chamado para depor. Eu não estava na sala, mas vi quando ele entrou confiante e saiu depois. Pálido, suado, os olhos evitando qualquer contato. A notícia correu pelos corredores como fogo em palha seca. Cochichos, olhares, celulares vibrando. Em pouco tempo, todos sabiam. Miguel estava na mira. Mas minha vingança não se completaria apenas ali. Eu queria que a máscara dele caísse também diante dos que mais importavam. Naquela mesma noite, tínhamos um jantar marcado, nossas famílias reunidas. A mesa estava posta, risos e conversas enchiam o ambiente. Miguel tentava agir normalmente, mas a tensão dele era perceptível, mãos inquietas, olhar disperso. Eu, por outro lado, parecia serena. Esperei o prato principal ser servido. Esperei o momento em que todos estavam acomodados, atentos, satisfeitos. Então, respirei fundo e ergui a voz. Tenho algo a dizer. O silêncio caiu de imediato. Olhei para Miguel, depois para cada rosto ao redor da mesa. Miguel não é o homem que todos pensam. Ele me traiu. E não só a mim. Traiu também a empresa que confiava nele. Abri minha pasta e, sem pressa, espalhei os papéis sobre a mesa. Cópias das notas, e-mails, fotos. Cada folha pousava como um golpe. Minha mãe levou a mão à boca, atônita. O pai dele baixou a cabeça, envergonhado. Clara, minha amiga, que eu havia convidado discretamente, me fitava com um brilho de apoio nos olhos. Isso é absurdo. Miguel tentou se defender, a voz trêmula.
Isso é uma armação. Mas a avalanche de provas falava mais alto. Cada documento era uma pedra que pesava contra ele. Cada detalhe uma confirmação. Quanto mais ele negava, mais evidente ficava sua culpa. Você gastou dinheiro da empresa com sua amante. Continuei, sem vacilar. Mentiu para mim. Mentiu para todos aqui. O silêncio era sepulcral. Até o tilintar dos talheres cessou. Miguel levantou-se, furioso, mas sua raiva parecia a de um animal encurralado. Olhou para os pais, para mim, para os papéis. Nenhum deles ofereceu defesa. Nenhum ombro para se apoiar. Ele saiu de lá arruinado, os passos pesados, o rosto desfigurado pela vergonha. Enquanto a porta batia atrás dele, senti uma onda de libertação. Não era apenas vingança, era justiça. Ele perderá a carreira, a reputação, a família e, acima de tudo, a mim. E, naquele instante, percebi que nunca mais voltaria a ser a mulher ingênua que acreditava em suas promessas. Ver o rosto dele se desfazer em desespero diante de todos foi como respirar depois de quase me afogar. Não precisei elevar a voz. Não precisei humilhá-lo com insultos. A verdade, nua e crua, foi minha arma mais letal, e bastou. Miguel tentou negar, buscou nos olhos da família algum vestígio de apoio, mas só encontrou silêncio e vergonha. O pai não ousou encará-lo, a mãe chorava em silêncio, os irmãos desviavam o olhar. Na empresa, os contratos foram suspensos, as portas se fecharam rapidamente. De um homem confiante, respeitado, ele se transformou em alguém marcado, exposto, derrotado. Eu, ao contrário, me senti mais leve. Não porque o vi cair, mas porque recuperei o que ele havia me tirado. Minha paz, minha dignidade, minha voz. Pela primeira vez em muito tempo, não me vi como vítima, mas como alguém que lutou e venceu. Não precisei levantar um dedo contra ele. A própria verdade fez o trabalho. E, quando ele saiu da sala, pálido, cambaleando, percebi que a vingança não estava no grito, mas no silêncio firme que ficou no ar. Naquele instante, entendi. Eu não precisava mais carregar sua sombra. Minha vida não estava quebrada, estava recomeçando. Hoje, quando penso naquele homem quieto no ônibus, sinto que o destino o colocou no meu caminho de propósito. Foi ele quem acendeu a faísca que eu precisava para enxergar a realidade que eu mesma evitava encarar. Não me orgulho da dor que vivi, nem do sofrimento que presenciei, mas me orgulho da força que descobri dentro de mim. Às vezes, é no fundo da traição que encontramos a coragem para nos levantar mais firmes do que nunca. Se existe uma lição em tudo isso, é simples: nunca subestime o poder da verdade. Ela pode destruir, mas também pode libertar. E, acima de tudo, nunca aceite menos do que o respeito que você merece. Eu não saí dessa história com ódio. Saí com liberdade. E é essa liberdade que se tornou a minha verdadeira vingança.